Olá, pessoal. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje é sobre sexualidade, pandemia e burnout. A nossa convidada já deve estar chegando. Enquanto isso, o Instagram vai dando o recado que nós já estamos aqui ao vivo e vai ser uma live muito importante. Chamem mais pessoas, porque essa live é para nós professores, é para todas as pessoas que sofrem com a pandemia, com a síndrome de burnout. Nossa convidada já deve estar chegando. Vamos lá ver. Oi, Rosana, tudo bom, querida? Vamos ver se a nossa convidada entra. A gente fez um teste ainda há pouco, tá tudo certinho. Ela já deve estar chegando. Coisa boa, gente. Nossa convidada já chegou. Oi, Grazi. Oi, querida, lindeza, coisa boa Oh, te que ver. coisa. Igualmente, há tanto tempo, né, amiga? É Coisa verdade, boa. muito, muito mesmo, muito bom, muito bom. É verdade. Muito bom esse reencontro. Muito obrigada pelo convite. Tá me ouvindo Imagina, direito? Agora? obrigado eu. O som não tá assim muito alto, talvez chegar um pouquinho mais perto, não sei como é que o pessoal pode dar, está nos dando retorno aí, se tá tudo bem, o meu som também, né, porque às vezes dá interferência, mas faz parte, a gente está aqui com uma temática super bonita, né, importante, é uma questão de saúde mental, é uma Claro. questão de sofrimento, né, falar de pandemia, falar de burnout, eu nunca sei se é burnout ou burnout, eu já ouvi das duas expressões. As duas estão corretas, né? Pode ser burnout ou burnout, depende. Mas estão Ah, corretas, das duas formas. então tá ótimo. Eu vou no burnout porque a nossa convidada Também. fala burnout, então eu vou aqui acompanhar, mas é interessante até para a gente saber, né, como colocar. É, Então quero é dar as mais no boas-vindas. sentido mais francês, né? Obrigada. De nada, imagina, querido. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco. A Leandra, que aceitou carinhosamente, né, esse convite para que nós, né, pudéssemos estar aqui hoje juntas falando. Para quem não me conhece, sou Graziela Raup, há mais de 20 anos trabalho na área da educação, mais especificamente na área da sexualidade, educação sexual. Então, com um trabalho bastante, digamos assim, é complexo, né? Porque a gente vive lutando. Eu costumo dizer que passa ano, vira ano, a gente está falando as mesmas coisas. Eu vou colocar o fone que está dando um pouquinho de interferência. E eu e a Leandra nos conhecemos fazendo o doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal. Depois de muitos anos, eu já voltei de Portugal em 2011, nós nunca mais nos vimos assim, né? É verdade. E é uma alegria muito grande, o carinho persiste, uma coisa maravilhosa. Então, o nome da nossa live é Sexualidade, Pandemia e Burnout. A nossa convidada é Leandra Vaz Fernandes Procópio, mulher, como ela se coloca, profissional, casada, mãe de 4 filhos, pedagoga pela PUC Goiás, mestrado em Psicologia da Educação pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutorado em Educação pela Universidade de Aveiro, também em Portugal, pós-doutoramento em Psicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, estudando especificamente, né, o burnout em docentes. É professora hoje da Universidade Complutense e da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, e mesmo longe, continua contribuindo com os grupos de pesquisa no Brasil e na Espanha também. Nós temos aqui vários pesquisadores junto conosco, então fico muito feliz, muito mesmo, de ver que as pessoas estão entrando, né?
Chamem aí os professores todos, gente, que essa live é muito importante, a gente vê os nossos colegas adoecendo e é uma temática extremamente importante. Leandra, querida, seja muito bem-vinda, vamos falar aí dessa temática tão instigante, necessária, urgente. Sim, Grazi, muito obrigada, né? Primeiro, te agradecer por esse convite muito especial. A gente já, como você falou muito bem, a gente vem de uma caminhada, né? Foi 2000 e... Aí, tá ouvindo, Grazi? Tá melhor? Melhorou, tá ótimo, pra mim tá Melhorou? ótimo. Tá bom. Uhum. Então, aí a gente vem de uma caminhada, né, de doutorado, que é uma fase muito estressante, né, na vida de todo mundo, e é aí, nesse momento de estudo, que a gente estava ali com a professora Anabela em Aveiro, né, a gente começa, no meu caso, a me interessar pelo tema do burnout, né, como algo que ia além da compreensão do fenômeno do estresse, né. Então, assim, ao longo do meu percurso como professora em faculdades, né, quando eu comecei, eu observava, né, sobretudo no período de práticas, o estresse, né, aumentando, elevando, e no contato do dia a dia com os professores é possível a gente verificar esse estresse, né? Então, isso, claro que agora na pandemia tem uma perspectiva e uma proporção inimaginável, né? Eu acho que só realmente quem vive o dia a dia de ser professor. Claro, a gente está falando de professor, mas a gente sabe que está afetando todas as profissões, né? Os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, né? Então, assim, maravilha que a gente possa estar falando. Eu vou tentar centrar em alguns momentos em professor, mas eu acho que no tocante, né, que a gente tem que tocar também em todas as profissões, ou falar em geral para que todos possam entender e ajudar, né? Ajudar outros profissionais de outras áreas que estão sentindo os mesmos aí sintomas. Porque é um tema que me encanta falar sobre ele, né? E nem sempre, quando a gente trabalha numa faculdade de educação, como as que eu trabalho, a gente se dedica muito a falar disso, né? A gente fala muito das questões pedagógicas, muito do fazer do professor, e se esquece que por trás desse fazer, dessa ação pedagógica, tem uma pessoa, um ser humano, né? O cuidar do professor, quem cuida, né? Muito Quem cuida muito do importante. cuidador, quem cuida do educador, quem cuida, né? Exatamente, quem cuida, né? Então aí é esse momento que eu acho que a gente falar disso é muito pertinente. Aí eu deixo Eu costumo dizer que a síndrome de burnout, ela bagunça a nossa vida de uma forma terrível, não é? Porque eu gostaria até que tu explicasse um pouquinho, mas ela está relacionada, né? Ela atrapalha o nosso trabalho, as relações familiares, as questões da saúde, as relações de amizade, de amorosa, né? A vida sexual, que nós vamos falar um pouquinho também. Então, ela interfere de uma forma geral na sua vida por um todo, né? Quais são esses sintomas, Leandra? Como é que a gente pode identificar? Tu sabes que eu acho que eu já tive, né? Eu acho que eu já tive e não sabia que tinha sido identificado dessa forma. Assim, então, né, acho que sim, na altura não consegui identificar, nem o médico conseguiu identificar, mas eu estava hoje ainda comentando com umas colegas que a partir do momento, porque o burnout está relacionado ao trabalho, seria isso, né? A partir do momento que eu conseguia cancelar os meus compromissos de trabalho, melhorava. estava ótimo. E eram coisas básicas, né? Coisas básicas que eu faço assim no dia a dia, brincando. Então, era isso. Então, eu já tive. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou tentar falar de uma maneira muito simples, porque a gente tem pouco tempo, né, Grazi? São só 59 minutos. E para chegar às pessoas de uma maneira muito compreensível. O primeiro que a gente tem que entender é que o estresse, né, ele faz parte da história do homem, né? Então, assim, nós necessitamos do estresse. Isso é uma coisa que é importante desmistificar para começar a falar de burnout. Porque o estresse, ele pode funcionar, né? Ele funciona como um elemento importante, né? Eu me sinto, tem um ruído, eu me estresso naquele primeiro momento, corro para ver o que é, me salvo, né? Então, o estresse é importante nesse processo.
né, de o eustresse e perceber que o eustresse é positivo e o distresse é negativo. A partir daí, né, nosso corpo retoma a homeostase dele, ele volta à normalidade, né, e a gente volta, passou aquele momento, digamos, estressante, né? Só que acontece que se nós somos submetidos no cotidiano, né, aí especificamente da vida do trabalho, porque nós já somos submetidos no dia a dia em tudo, né? Na sociedade que nós vivemos atualmente. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que nós estamos em constante estresse pelo trânsito, pela hora, pelo trabalho, pelas exigências, questões familiares, ou seja, uma série de coisas, né? E aí esse estresse vai somando, né, vai se tornando algo prolongado. Agora, no trabalho, o que vai acontecer é que se não existe uma organização laboral, né, que apoia esse funcionário, que dá gestão, que dá autonomia, né, que valoriza esse profissional, que muitas vezes é o caso que acontece na educação e em muitas outras áreas, esse profissional vai sofrendo um desgaste físico, psicológico, e aí o burnout, ele se configura como um estresse crônico, tá? Um estresse já, o estresse vai passar por três, as primeiras, os científicos, né, que é o Siles, vai falar de 3 estágios, que é o estágio de alerta, né, que é quando o corpo faz aquele primeiro movimento que eu falei, né, ele fica em alerta. Depois a resistência, né, onde a gente se prolonga esse estado de alerta, a gente já cria resistência. E aí essa resistência vai se prolongando até que chega um momento que a gente entra na fase de exaustão. Mas Marilda Lippe, aí do Brasil, uma grande investigadora da Universidade de Campinas, né, chegou à conclusão de que entre esse estágio e o outro a gente entra aí no quase exaustão. E aí, já estando na fase de exaustão, se essa situação laboral persiste, né, a gente pode entrar em burnout. Aí, nesse caso, o que a gente vai vendo, Grazi, são 3 características, porque apesar do burnout ser, digamos, multifatorial, ou seja, tem muitos fatores, né, que o levam, ele é tridimensional. Que dimensões são essas, né? É a dimensão do esgotamento, por um lado, a segunda, né, do distanciamento, que eles vão também chamar de cinismo, né, que é essa indiferença que o profissional vai sentindo, e, por outro lado, também é a perda da perspectiva pessoal do trabalho, né? Então, aí eu perco completamente a questão da minha noção da minha profissão. E aí vai tudo por água abaixo. Então, assim, eu acho que é bem interessante a gente pensar, assim, há vários estudos, há alguns que dizem que primeiro vem o esgotamento e depois se instaura, né, o distanciamento e a perda da realização profissional. Né? E há outros que vão dizer que primeiro vem da perda de realização profissional e depois vai se instaurando os outros, né? Até chegar num estresse crônico, crônico, crônico. E aí é importante a gente perceber, né? O que vai marcar, assim, o que é fácil das pessoas perceberem. Você falou muito bem, né? O que é fácil das pessoas perceberem é quando ela já não tem mais vontade nenhuma de levantar da cama e ir para o trabalho, quando ela perdeu, né, aquele sentido do ser profissional, né? O que eu vim fazer aqui, né? Essa profissão não me realiza mais. E ela pode chegar a este ponto por vários motivos, né? Então, assim, há estudos que dizem que pessoas com alta perspectiva, né? Ah, eu vou entrar no trabalho, vai ser assim, vai ser maravilhoso, ou seja, que tem uma perspectiva irreal. Por isso é importante nós, professores, né, que estamos formando professores, não só fazermos um bicho de 7 cabeças, mas é importante também a gente passar uma noção da realidade do dia a dia da escola. E aí, nesse dia a dia da escola, fica muito claro para a gente as demandas e a gente sabe que a gente tem que controlar a demanda no seu dia a dia. Esse é o segredo, né, de você seguir, porque aí pode vir a pergunta, né, mas por que alguns professores adoecem e outros professores não adoecem? Aí vão ter uma série de fatores que a gente pode discutir um pouco a pouco, né? Tem os fatores pessoais, né? Aí tem, às vezes, a personalidade, cada um, se é tipo A,
né, que é mais perfeccionista, aquela pessoa que a opinião do outro é muito importante, ela vai sofrer mais, né? Tem a questão da Que ela, alimentação, de quê? do sono, da Alimentação, do atividade sono, física. tudo, né? Assim, então, por isso eu falei, é multifatorial. São várias coisas que vão juntando, né, na vida da pessoa e quase que o burnout poderia ser assim, cheguei no caos, né? Cheguei num limite. Por isso que eu falo, né, não deixe chegar no seu limite, né? Antes disso, a gente tem que atuar, né? E mais para frente a gente fala de como a gente pode atuar. Mas como é que quais são os primeiros sinais, digamos assim? Como é que você pode perceber que algo não tá bom? As primeiras manifestações, elas vão vindo a nível cognitivo. Porque você vai perder a concentração, né? Você já não se, como você não se interessa mais por aquela profissão, como você quer um afastamento, que aí a gente vai chamar do cinismo, do distanciamento, né? Você como que inconscientemente aí entraria a questão do mecanismo de defesa de Freud, né? Dizendo para você se afasta desse perigo, né? E normalmente também é um dado que eu não falei no início, mas grave, que é muito importante, o burnout ele é mais frequente em profissões que lidam com atendimento de outras pessoas. Isso é algo que é muito marcante também, tá? O que não significa que hoje em dia não se verifica casos de burnout em profissionais, por exemplo, que estão altamente ligados à tecnologia, à falta de contato também, tá? Mas, sobretudo, a questão do contato humano é muito forte na questão do burnout. E aí, como eu estava te falando, então vamos começar por essas questões cognitivas, né? Eu não tenho mais concentração, eu não consigo dar uma resposta satisfatória no local de trabalho, né? Porque cognitivamente eu estou bloqueada, estou insatisfeita, estou, digamos, sem capacidade de dar uma resposta, né? Eu tento, estou em frente ao computador, mas eu não consigo, não sei o que eu vou fazer, né? Alguém me pede algo e eu já não dou conta mais de responder com a mesma atitude. Né? Isso nos leva a um grau de insatisfação, estou falando às vezes em espanhol, grado, me desculpa, um grau de insatisfação muito grande, que leva, né, vai gerando em nós um aumento das questões físicas. Então, assim, o nosso corpo começa a ter aquela ansiedade crônica, né? Onde eu me sinto fisicamente tenso todo o tempo, eu estou em estado de alerta constante, que aí é lá da primeira fase do estresse, né? Eu estou o tempo todo de alerta, porque eu estou vendo situações de perigo. Porque o estresse, ele é como você percepciona, né? O estresse tem muito disso de como eu percepciono a situação estressante. Então, assim, não é a situação que é estressante, é como eu a percepciono, né? Como eu afronto essa situação. Sim, uma questão. Eu acho que eu já não tive essa síndrome de burnout. Por quê? Eu nunca deixei de gostar do meu trabalho. Então, a pessoa deixa de gostar, não, eu tava, acho que era um estresse, então mesmo, né, esgotada com a quantidade de trabalho naquele período, por N fatores, mas nunca deixei de gostar do que eu fazia. Eu sempre amei muito, graças a Deus, né, me encontrei no meu Pode trabalho ser. e gosto do que eu faço. Então, essa é uma É, diferença do é burnout, uma por diferença. exemplo. É Ela, aqui a situação já em que a pessoa realmente, inclusive, Grazi, tem relatos de profissionais que não podem, por exemplo, ouvir crianças, profissionais da educação, no caso, né? Sim, sim. passa na porta de uma escola, se ele começa a ouvir aquele barulho das crianças no recreio, ele já não dá conta. Por exemplo, um profissional bancário, né? Ele pode já não suportar mais nem o telefone tocar. Ele não pode ouvir mais, assim, ele não pode não suportar, às vezes, a própria propaganda, sabe? Isso chega a esse ponto. Então, isso afeta de forma, assim, tremenda a vida do profissional. Agora, claro, Grazi, o que aconteceu? Provavelmente, nesse momento, você já estava entrando numa fase de esgotamento mental, né? Aí é que tá. Né? Eu estou com esgotamento mental e já estou, digamos, menos predisposta a estar bem no trabalho, não é verdade? Quando eu estou cansada, estou menos predisposta. Logo, isso pode levar a que eu tenha um baixo rendimento profissional também. Então, assim, o burnout é complicado de diagnosticar porque ele mescla esses três, essa tríade. Não tem uma sequência, não dá para falar para você assim, primeiro aconteceu isso, depois aquilo, depois aquilo.
entendeu? Você pode ter começado pela insatisfação laboral e isso ter gerado tanto estresse e persistiu durante 4, 5 anos a sua profissão, porque aí também tem a pressão da vida, né? De você não pode deixar o emprego, aí às vezes a pessoa casa, tá cheio de dívida, tem um monte de coisas para pagar e ela vai se submetendo àquele patrão, àquela situação na escola, aos pais, uma série de coisas que no dia a dia dela vão, digamos que, culminando essa situação. Então, agora, o que vai diferenciar no estresse crônico, ou até nos níveis de estresse, às vezes umas férias, um fim de semana na fazenda, né? Uma saída, uns dias, um feriado prolongado, você consegue restabelecer, tá? Digamos que essa sensação de estresse, e a partir daí você consegue retomar a sua vida e o seu trabalho normalmente, né? Então, se muda uma direção, você já fica mais animado, né? Porque você sabe que, né, vai mudar, ou se você passa a receber apoio de algum colega, né, de trabalho, você muda a perspectiva. Agora, no caso do burnout, não. Entendeu? Incluso, assim, as relações sociais passam a ser de distanciamento mesmo. A pessoa passa a deixar de acreditar no aluno, ela percepciona todos os colegas, né? Ela percebe os colegas, as pessoas como más. Então, assim, ela tenta realmente esse afastamento direto. Deixa eu ver então, aqui. Isso aí é muito importante. Tu lembra da Rosana, da Patani, lá Claro. conosco, querida, Que tá bom. aqui, ó. Ô, Rosana. Live Eu já vi. esclarecedora e de grande contribuição para a nossa atenção à saúde mental, física e até emocional e todas as nossas relações que envolvem pessoas e realizações. Rosana é outra querida, né? Doutoranda também da Universidade de Aveiro, ainda em Portugal. É muito bom tê-las aqui. E eu também estava lendo sobre isso, e não só do burnout, mas a questão do estresse leva muitas pessoas a usos de drogas, lícitas e ilícitas, né? É comum isso? É comum. O aumento das substâncias, e a gente fala substâncias porque a gente vai... o medicamento também é uma substância. Sim. Né? E o ser humano, Grazi, nós sabemos que, assim, nós somos uma caixinha de surpresas, né? O ser humano pode desenvolver a qualquer momento da vida um determinado vício, uma determinada... pode como que disparar dentro dele, né? Algo. Então, assim, essas patologias a nível mental, e agora, o que acontece muito, por exemplo, pode levar a uma síndrome do pânico. Só que você vai ser diagnosticado pela síndrome do pânico, você vai ser diagnosticado por gastroenterite, você vai ser diagnosticado por depressão, porque você já não quer mais levantar da cama, entende? Então, assim, é muito difícil diagnosticar burnout por isso. Porque os sintomas físicos, né? E aí a gente pode até incluso pensar, estão mais centrados em 3, que é o físico, o cognitivo, que é isso que eu falei no início, e o comportamental, né? O conductal, que vai ter a ver com essa conduta, a mudança de conduta minha. E por outro lado também tem a parte socioafetiva, que é afetada no burnout, sabe? Por quê? Porque isso chega a um ponto em que você vai queimando as suas relações, né? Porque aqui, por exemplo, na Espanha, a gente chama de burnout, também chama de síndrome de estar queimado. Né? Então, essa sensação de estar completamente queimado na sua profissão. Né? Você está já exausto. E você quer realmente deixar. E é um processo muito de saúde, muito inconsciente mesmo. Agora, é interessante, quando a gente pensa nisso, né, Grazi? Porque não tem um tratamento, né? Não tem um tratamento específico para burnout, não tem... O que você vai fazer, quer dizer, não tem um tratamento específico, mas existe um tratamento, claro, né? Que poderia ser, então, né? Poderia ser as mudanças do dia a dia. Pequenas ações que nós, no nosso cotidiano, vamos tomando para resgatar essa vida que é nossa e que a gente foi perdendo ali no nosso espaço de trabalho, né? Eu fico imaginando na pandemia, né, o quanto que não se agravou, né, essa situação. Eu fico imaginando quando tu falas, né, das relações afetivas,
quanto elas são sentidas nesse sentido, então não tem como ter, né, uma relação, uma vida sexual saudável, ativa, boa, uma pessoa que está adoecida, né, nesse Exato. sentido. E realmente as mudanças precisam vir. Precisam vir. Porque assim, na verdade, Graça, a gente vai vendo, né, que vai ocorrendo uma série de sintomas, que são sintomas leves, depois eles vão se agravando, vão ficando sintomas mais moderados, até ficarem sintomas graves. Né? A droga está aí, compulsão alimentar, a compulsão sexual, podíamos falar de problemas de alergia, fibromialgia, problemas de pele, alergias, uma série de problemas de pele gravíssimos. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela vai vendo, né, a queda de cabelo. Porque mudou a estação de ano. Ou porque eu estou um pouquinho estressada com o cabelo, deixa passar, né? Vou tomar isso, vou tomar aquilo. Depois é um problema de estômago, depois é uma dor nas costas ou uma massagem, né? Então, assim, a gente vai tentando estratégias para diminuir essa situação. Então, por isso é muito difícil. Os próprios médicos também, existe aí uma tentativa, né? A partir de 2022, o burnout vai ser considerado definitivamente aí como uma síndrome, né? Porque a síndrome significa que ela tem um conglomerado de sintomas. Sabe, isso também é importante. Por que ela chama síndrome, né? Porque ela tem uma junção de sintomas diferentes, de quadros patológicos diferentes, que nesse caso não pode confundir com depressão, mas nesse caso vai ser o pânico, né? Pode ser gastroenterite, cefaleias, enxaquecas, problemas intestinais, de pele, psoríase, ou seja, uma série de outras patologias, veja bem a menopausa também, ela muitas vezes ela é antecipada, né? Dificuldade de desejo sexual, exatamente. dificuldades de ereção, instabilidade hormonal, tudo isso são... Sem dúvida vai afetando, né? Então, assim, algo que está acontecendo lá no seu trabalho que você não está sabendo solucionar de uma maneira correta, adequada, né? Porque você precisa daquele trabalho e aquelas pessoas que estão lá no trabalho, então assim, é muito importante que os gestores, né, as pessoas que estão nos cursos de administração, nos recursos humanos, que eles saibam detectar o burnout, que eles saibam, mais do que detectar, evitar, criar ambientes, né, agradáveis no trabalho, com estilos de liderança motivacionais, com a estimulação adequada ao funcionário, né? Quer seja de forma remunerada, quer seja por pequenos tratos, a cordialidade, a empatia, né? Eu acho que isso tudo são coisas graves que hoje em dia devem fazer parte, porque na situação em que nós vivemos, sobretudo agora com a pandemia, né? Nós não podemos perder esse foco de jeito nenhum, senão nós vamos estar vivendo aí aquilo que aqui na Espanha a gente já fala da terceira ou quarta ola, que tem a ver com a saúde mental, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Então, essas mudanças do meu dia a dia que vão fazer a diferença, né? Então, assim, o que você falou. Eu mudo a alimentação, eu vou passar... Eu não dou conta de fazer exercício físico, mas eu vou começar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, eu vou me pôr nesse propósito, né? E aí, com relação aos professores, né, Grazi? Assim, a gente tem visto os professores atendendo por WhatsApp, dando aula no WhatsApp, no Classroom, né? Em todas, assim, uma coisa louca. Então, assim, eu também entendo, e aí eu acredito que a gente aqui na live tem pais também, né? Eu acho que também tem que ter um pouco de bom senso por parte de todos os pais, que essa pessoa que está ali atendendo você é um professor. Se ele, né, ele não está à sua disposição às 9 da noite, às 10 da noite, às 11 da noite, a gente tem muito esse espírito. Eu falo isso por mim, sabe? Porque eu também tenho muito esse espírito. Eu, muitas vezes, não recuso de responder um aluno a determinadas horas da noite. Mas, assim, eu posso me permitir fazer isso quando, por outros momentos, eu me contraponho com a minha atividade física, né? Fazendo musculação, andando, ou nadando, ou fazendo minha yoga, ou um HIIT em casa, porque agora a gente está na pandemia, não dá para ir para academia, mas a gente busca outros recursos, né? Então, isso aí é muito importante. Então, tratar essas pequenas áreas. Eu acho que é o momento das pessoas pensarem assim, o que eu
em contexto do trabalho, queria fazer e não podia, e agora estando em casa posso. Né? Então, assim, você gosta de planta? Cuida, se distraia. Né? A fé, Grazi, é uma ferramenta maravilhosa. Né? Assim, não tem estudos que não provam que a fé, que as questões espirituais, e aí a gente está falando de independência de religião, mas que as questões espirituais, elas funcionam, né, como regulador emocional, como minimizador desse sofrimento, né, dessa preocupação. Então, assim, eu acho que tudo isso é bem importante a gente lembrar. Porque, como você falou, né, é o sono, é o trabalho, aí você está ali, a sua cabeça não desliga, você leva aquilo para a cama, e a cama, nem você está bem com seu parceiro, nem você está bem, você não dorme, não descansa, no outro dia você está péssimo. E isso é como uma bola de neve, né? Então aí é que a gente tem que tomar cuidado. A importância do autoconhecimento, né? O cuidado de si, né? Desse autocuidado, dos momentos de prazer, de relaxamento. Então, tudo isso colocado, e muitas vezes com o excesso de trabalho, pandemia, tudo tem nos causado muitos transtornos. E nós estamos adoecendo mais. É muito mais complicado, porque nós somos seres sociais, né? A gente quer ter a relação com o outro e nós estamos em falta, né? Com grande parte das pessoas. Eu, por exemplo, gostaria imensamente de abraçar o meu pai, né? De abraçar e ficar ali, beijar. Então, a gente já está nesse sofrimento pelo afastamento que a gente é obrigado nessa fase da pandemia. Então, quando a gente não consegue olhar para os nossos, para as nossas mazelas, para as nossas doenças mesmo, né? Do que nós precisamos fazer para cuidar da gente. Quem cuida de nós? Nós cuidamos dos filhos, do marido, e assim sucessivamente, da família de uma forma geral. Mas quem cuida de nós? Falando aqui, enquanto professora, mas como tu bem colocaste, para todas as profissões. E muitas vezes a gente deixa de fazer algo nesse sentido, esquecendo de nós. E quando tudo para. Quando a exaustão vem, aí... Não tem outro jeito. Grazi, você falando disso, né, eu me lembro, assim, eu não cheguei a viver em pessoa, né, burnout. Agora, o estresse que termina, né, quando a gente já está na fase final do doutorado, a gente vive a fase crônica do estresse mesmo, né? Uhum. Mas a gente sabe que aquilo tem um dia e uma hora para acabar, né? E aí você falando disso da família, eu me recordo, assim, eu não vivi burnout em pessoa, mas eu me lembro, assim, meu marido, ele fala para mim assim, Leandro, meu bem, você tem que, falava, né? Logo que a gente começou a namorar, você tem que parar e tomar seu café com calma. Porque assim, eu estava tomando café, ficava metade na xícara, porque eu corria para as crianças, eu corria para isso. De repente, sabe? É assim, a gente tem que fazer isso, Graças, é muito sério. É isso, eu falo, graças a ele, eu controlo. E hoje eu posso dizer que eu tenho essa paz, essa tranquilidade de dizer. E colocar as crianças, né? Você falou, a gente tem 4 filhos. Como foi viver esse ano todo com essas 4 crianças em casa, tendo aula online, com a gente dando aula online, né? É muito sacrificante, mas tem um lado que aí você já foi construindo toda uma vivência, né? Onde você também vai se cuidando, né? Esse cuidado de dizer, não, seu café é seu momento, né? Você vai agora, é sua hora, né? Vai jantar, vai sentar, e às vezes as mulheres, nós, né? Nós profissionais, nós mães, a gente quer abraçar o mundo e não pode. Exatamente. Essa é mais uma questão. É uma questão, assim, a gente tem que começar a pôr limites, né? Limites em nós mesmas, limite nos filhos, né? Então, assim, é algo que eu via muito claramente, né? O Marcos falava para mim, Leandra, esse é seu momento. Vai pro salão, vai fazer sua unha, vai cuidar, vai passear, vai sair, né? Não, chega, não pode, né? Isso é muito importante. Agora não pode sair, mas o que eu posso fazer? Né? Então, Grazi, eu cheguei ao ponto, sabe quando eu aprendi a assistir filme? Agora, na pandemia. Olha que coisa, eu não sabia assistir filme, Grazi. Eu não tinha paciência para estar sentada em frente à televisão.
Ver Eu séries, conheço nada, alguém. nada. Já, Grazi, olha só, aprender a assistir filme, coisas que na minha adolescência, claro que eu gostava, mas assim, com o tempo, você perde esse prazer, né? Porque a televisão passa a ser das crianças, né? Cada vez que eu me lembro do meu doutorado, eu me lembro do Bob Esponja, tudo vem junto, entende? Porque para eles estarem quietinhos, para eu estudar, né, eles tinham que estar quietinhos vendo os desenhos. Então, hoje pensar nisso tudo é assim, muito engraçado, né? Porque vem uma série de lembranças ao mesmo tempo que a gente vai vendo desse período, mas isso é muito sério. A gente tem que ter cuidado com esses sinais de alerta do nosso dia a dia, né? Sim, a importância, né, do próprio banho, né, o tempo que você tem, às vezes, está pulando. Eu tenho uma dificuldade imensa de parar, por exemplo, só assistir o filme. É o filme, aí eu estou mexendo no celular, aí eu estou vendo uma rede social, aí eu já estou postando, estou criando um post. Então, Claro. eu tenho essa dificuldade, entendeu? Eu já tenho essa dificuldade. Então, assim, ó, eu já tenho que ficar super alerta. E as mulheres, né, com a Revolução Industrial, com as conquistas que elas foram tendo, elas foram ficando cada vez mais sobrecarregadas, né? Pela luta, pelo espaço de trabalho, as jornadas múltiplas que elas têm, nós temos, né? Então, Já, tudo isso acarreta, né, nessa exaustão. E a gente precisa exatamente. se cuidar mesmo, né? Cuidar muito. Grazi, parece que tem alguém aí falando no seu ouvido, né, as coisas, porque você me fez lembrar que eu tomava banho com o, o, a caixinha do o bebê conforto do Arthur na porta do banheiro, né? Olha só ao ponto que a gente Ah, chega também já fiz. de cuidar, né? De sim, você perde o seu espaço como mãe. Então, assim, por isso talvez nesse lugar aí, né, que você falou, mulher, por quê? Porque isso é muito importante. Essa é a condição com que a gente vem, né? É a condição, é muito importante a gente lembrar disso, que a gente não pode perder esse aspecto, que antes de ser mãe, antes de ser esposa, né, a gente é mulher e é homem. Então, essa pessoa que está aí do outro lado, ela tem uma individualidade que ela precisa resgatar, que ela precisa cuidar, ela precisa saber quem eu sou, né? Então, assim, isso é muito sério, Grazi, porque a gente, do mesmo jeito que na adolescência a gente tem aquelas crises de identidade, né? Quem eu quero ser, na vida adulta a gente passa por um monte de perguntas de novo, né? O que eu fiz? O que foi bom na minha vida? O que eu fiz de bom, o que eu não fiz? Né? Quando a gente até entra na fase do idoso, né? Assim, que avô eu vou ser? O que eu deixei para os meus filhos? O que eu ensinei? O que eu vou ser para os meus netos? Né? Então a gente está sempre nessa busca. A satisfação é muito importante. Mas para isso eu É preciso me busca, é conhecer. culpa, né? Por que eu não fiz É isso? Por que eu fiz culpa? aquilo? Claro, Exatamente. claro. Isso é muito perigoso, né? E são armadilhas da nossa própria mente. Isso é que Uhum. é preciso a gente tomar muita consciência. Né? São armadilhas da própria mente que a gente precisa trabalhar e por isso às vezes as terapias cognitivo-comportamental ou sistêmica são terapias muito interessantes para a intervenção com burnout. Por quê? Porque elas vão te ajudar a mudar sua atitude perante aquela situação. Então, assim, se é um acoso. Outra coisa, Grazi, também tem assim, eu acho que aí no Brasil é acoso laboral também, né, Grazi? É, né? Acoso laboral? Acoso? Não? Não, Como é que eu não acho que sei como é que vai ser não aí? sei. É quando a pessoa Eu nunca ouvi essa é o expressão. bullying. Seria um É o bullying. bullying, é o Um bullying. bullying. A Pronto. Aqui diversidade também. sexual, ela também traz isso, né? A questão do bullying, Isso da também. homofobia, ela também Isso vai mesmo. despertar a É. burnout, né? Aqui na Espanha fala acoso laboral, né? É quando Ah, tá. você é, digamos, sofre bullying, vamos dizer assim, né? Está sofrendo bullying por parte de um companheiro de trabalho, de um chefe, que te obriga, né, a determinadas coisas que vão contra a sua conduta. Então, tudo isso leva também, tá? E é importante lembrar disso, porque você se sente pressionado a estar naquele trabalho, e aí você vai sendo minada a sua vontade de estar naquele trabalho por causa daquele grupo de coleguinhas que riem, que não têm respeito, né? Que porque aconteceu isso ou aquilo com a sua vida, estão fazendo fofoca. As pessoas não sabem como elas são más. É muito ruim ver isso no próprio ambiente de trabalho, né? Então, assim, É o essa assédio questão moral e sexual, assédio. né? Os dois. Aí o acoso é o assédio. Exatamente, o acoso Uhum. vai ser o assédio.
Então, assim, Grazi, é muito importante ir nesse sentido, sabe? Esse controle das instituições para que isso aconteça, né? E também a pessoa tomar uma medida assertiva, né? De afrontar isso. Não deixar que essa pessoa, que é, digamos, um violento psicológico, né? Que ela afete sua vida profissional ao ponto de afetar sua vida pessoal. Então, assim, colocar as pessoas no lugar delas, né? Fazer um distanciamento. A gente fala agora muito de distanciamento social, né? Mas eu estou falando de outro distanciamento, um distanciamento mesmo, né? Assim, essa pessoa não está me fazendo bem, então eu vou afastar dela, para o meu psicológico, né? Para que eu esteja bem e a minha família esteja bem. Então, assim, são tudo coisas que eu acho que a gente tem que tomar medidas. Porque se a gente não toma medidas, ninguém vai tomar por nós, sabe? Então, assim, isso é algo que tem que estar muito forte em nosso pensamento quando a gente já está à beira de um ataque de nervos, né? Ou quando a gente já está aí à beira de um estresse crônico e que a gente não sabe em que momento, Grazi, a gente pode desenvolver burnout, sabe? Então, assim, esse espaço, essa linha, ela é muito, muito invisível, digamos assim. Sim, nós já estamos no final da nossa live, né? Já são 18, 6 e 12 aqui, 18 e 12. Vamos para finalmente, mas falando ali um pouquinho da sexualidade, né, de tudo que nós conversamos agora, Leandra. O quanto é importante esse trabalho da educação sexual para a relação da prevenção do assédio sexual, da violência sexual, da aceitação, respeito à diversidade sexual, porque são pontos que vão desencadear lá na frente, né, a própria síndrome da burnout, né? Claro, então, é preocupante nesse sentido. Então, assim, quando a gente vê que a falta da compreensão, né, dessa sexualidade que ainda é carregada de mitos, de tabu, de preconceito, onde não se discute, nós vamos ter o quê? A homofobia, a transfobia, o bullying, a violência, né? Inclusive pessoas chegando ao suicídio. Então, assim, é muito triste. Né? Então, o quanto é sério esse assunto, essa temática discutida aqui hoje. É verdade, Grazi. Eu quero te agradecer imenso. A gente teve várias postagens aqui. Agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho que tu estás desenvolvendo, né? Tens aí um site sendo construído, um Instagram. Convida aí todos, porque é muito importante. Exatamente. Então, Grazi, o site, né, que vai, como você falou bem, está sendo construído, já é um projeto, na verdade, por uma docência sem burnout, ou em espanhol vai ser chamado por uma docência sem burnout. Surgiu em 2018, mais ou menos, né, o período em que eu vim fazer meu pós-doutorado aqui com o professor Bernardo Moreno, na Universidade Autônoma de Madrid, um professor consagrado no estudo de burnout. E eu fui convidada por ele para trabalhar essa perspectiva, para trabalhar um questionário dele, que ele tem o CBPR, né, que é o Questionary de Burnout em Professorado. Ele tinha a primeira versão e eu trabalhei com ele para a realização da segunda versão, que já está pronta aí para a gente começar a publicar. Então, nesse ano de 2018, né, quando eu vim para cá com minha família, nasceu esse projeto, né? Eu montei o site, depois eu comecei a dar aula, assim, em 2 universidades, um ano depois. E aí foi tudo tão corrido, tudo tão, assim, maravilhoso, mas e ao mesmo tempo, né, dando aula em espanhol e tendo que preparar todo um conteúdo, né, para dar as aulas que você sabe como é que é, em língua espanhola, né, uma realidade diferente, em 2 universidades diferentes também. E eu acabei deixando esse sonho aí guardadinho. E aí, de alguma maneira, esse sonho vem se aumentando, né? Desde que eu tenho agora, eu estou com uma orientanda aí de catalão, da minha Universidade Federal de Catalão, que eu sei que tem muitos amigos aí assistindo, né? Que é a Bárbara, e ela, a Ducéria, sua orientadora, me convidou, né, para orientar seu mestrado, e eu estou trabalhando com ela esse tema do burnout. E aí, todo o material que eu tinha guardado, né, com muito carinho, quando você me convidou, eu falei assim, olha, vai ser a oportunidade de fazer avançar, né, esse projeto que está tão guardado e
aqui já esse ano eu dei aquela palestra de abertura na universidade, o ano passado, né, lá em Portugal, com a professora Anabela. Foi um projeto assim tão bonito ter falado na abertura do congresso, que eu disse, eu tenho que retomar esse estudo, eu tenho que retomar minhas escritas, eu tenho que retomar a pesquisa. E aí eu resolvi então criar. E aí eu convido, né, a todos que possam fazer parte, chama-se Por uma Docência Sem Burnout. Tudo juntinho, né? Que vai ser o Instagram, onde eu e a Bárbara, que ela é psicóloga, né? A gente vai estar alimentando com informações, esclarecendo, né? E no site depois a gente vai querer deixar um questionário, que é esse CBPR específico para professores, onde a gente vai estar fazendo esse diagnóstico do burnout em professores e, sobretudo, dando informação, né, que é muito importante, focada para a nossa área também, né, Grazi, que eu acho que isso é fundamental. Eu acho fantástico. Nossa, vou começar a fazer várias coisas já para começar a me prevenir aqui. Já estou seguindo teu Instagram, já estou indicando. Então, muito obrigada. continua, parabéns pelo teu trabalho, agradeço imenso por estares aqui conosco hoje, fazendo esse esclarecimento belíssimo. É sempre uma honra, querida, sempre que tu quiseres, a gente vai estar aqui para te acolher sempre. Tenho muitas saudades. E tu és uma maravilhosa profissional e tantas coisas aí para a gente aprender. E realmente, olha, refletir sobre tudo que foi falado nessa noite para mudar, né? De pouquinho em pouquinho, para a gente poder se prevenir. É muito importante, né? Que a gente vá. Esse excesso de medicação que as pessoas estão tomando, né? Para outros problemas que podem já ser com uma característica bem forte de burnout, né? E aí, Grazi, antes de ir embora, assim, eu não posso deixar de agradecer primeiro a Deus, né, por ter sempre estado do meu lado, nesse caminho todo que você conhece, aí de longe, foi acompanhando, nada fácil. Aos meus pais, que eu tenho certeza que eles estão assistindo, minha família, minha madre, meus tios, né, minha turma do Brasil que está aí. Há tanto tempo, né? Pensa, desde 2018 que eu não vejo ninguém, não posso abraçar. Oh, meu Deus, né? Mas fica a saudade, fica o lado positivo disso tudo, né? O amor que a gente sabe que vai além do Oceano Atlântico e que chega até aqui a gente, né? O meu marido, meus filhos. Tem 2 dormindo e 2 acordados. A essa hora da noite aqui, né? Mas é muito bom, Grazi. Muito obrigada, viu? E estou à disposição. Até, querida. Obrigado, eu. Sucesso, mais e mais sucesso, que a gente possa fazer novas parcerias, possamos estar mais em contato. A pandemia, se é que tem alguma coisa boa, essa aproximação de pessoas de tantos anos que a gente não vê, a divulgação de trabalhos belíssimos, né, de conhecimento que a gente possa estar levando, né, para mais lugares. A partir do término dessa live, eu salvo a live, vai para o meu canal no YouTube, aí depois eu te envio e tu pode compartilhar com outras pessoas, né? Eu acho que é dessa forma que a gente contribui, esse nosso conhecimento não fica, né? Nós precisamos E você sabe que na educação, né, a gente, como eu falei, a gente fala pouco do burnout, né, do cuidar do professor, e é tão necessário, né? E a gente cuida de tanta gente, né? Vamos cuidar de nós. Cuida de tanta gente. Eu tenho amigas que perderam familiares, pai, mãe, e que escolas particulares não deram sequer a licença, Grazi. É muito triste tudo isso, sabe? Eu acho que a gente tem que repensar. São profissionais da educação, essa humanização tem que ocorrer mais que em qualquer outra área. É inadmissível que siga dessa maneira. Então, assim, se também tiver gestores, né, que nos escutem, que possam levar essa perspectiva, né, mudar sua forma de lidar com o seu colega, com esse professor, com as famílias. Seja líder, né? Há uma diferença, quem é pai, né? Mãe, né, Grazi? Quem é pai e mãe, respeitar esse espaço, esse tempo do professor, né? E o próprio professor também pôr um pouco de limite, né? Organizar aí seu tempo. Eu posso de tal hora a tal hora, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar. Tudo vai ter que começar em algum momento, né, Grazi? Então, assim, a gente precisa começar a disciplinar as pessoas também, né, com relação ao que é meu espaço de trabalho, minha vida pessoal, separar, porque senão a gente não vai ter vida sã. Vamos começar a olhar
para nós, né? Precisamos. Sim. Então tá, minha gente linda, muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada. Mais uma live, estou muito feliz. Desejo a todos, né, todas e todos, uma ótima noite, um bom descanso. Leandra, querida, Obrigada. aqui, ó, o meu beijo, o meu carinho. Fica com Deus também. Sempre, querida. Amém, querida. Fica com Deus. Um abraço a todos os nossos colegas de Aveiro, né? É isso mesmo. Beijo, gente. Boa Boa noite. Obrigada, querida. Fica com Deus. Tchau. Tchau.